Amanda, convidei errado. Hoje nós vamos falar com vocês sobre sacralidade feminina e a periferia. Como convidada hoje, temos a Amandara Wynne, essa mulher que é focalizadora de sagrado feminino, que idealizou Flores de Dandara. Vamos Não estou conseguindo aguardar aí. Não está conseguindo? Oi, você está me ouvindo, Ale? Ouvindo, vendo? mas está... Não, Eu vendo vou não. sair e entrar novamente. Tá. Então é isso, esperar a Amanda conseguir entrar aqui. Hoje, essa live, a gente vai falar sobre sacralidade feminina e a periferia. Vamos ver se ela consegue entrar aqui agora. Deu certo? Amanda! Estamos tentando entrar aqui, conectar com a Amanda para a gente falar sobre sacralidade feminina na periferia. E aí, Não, Ale, a gata? gente não está conseguindo aqui o vídeo. Tá no teu O celular? da Jéssica. Para mim, ele tá girando como se tivesse abrindo ainda o vídeo. Não tá definitivo, como se não estivesse vendo. Sim. Então vamos esperar um pouco. Peraí, só um pouquinho. Tá. Deixa eu sair aqui e entrar de novo. Quer que eu entre de novo? O que tu acha que resolve? Não sei, eu vou tentar entrar pelo. É porque o meu celular é ruim, mas eu estava tentando entrar pelo da Jéssica. Uhum. Será que é a internet? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu acho que não tem ninguém aqui ainda.
Oh, meu Deus. Olha, O apareceu meu é bem ruim, algo. né? Tem que botar em pé. Tem que botar o celular em pé. Então, a gente tentou aqui com... Oi, tem gente dizendo oi, a gente está tentando dar certo aqui. Então, a gente estava tentando aqui com o celular da Jéssica, porque o meu é muito escuro. Tá vendo, né? Mas não é a iluminação? Não, não, é porque ele é ruim mesmo. O celular é ruim. Isso é celular antigo, gente. Tá? Quer tentar de novo pelo dela? Só tá na aqui. Mas Então, a gente tentou acho que a várias gente pode ficar. vezes, né? Não tá dando pra vocês. É, não tá dando. E é isso. Eu tentei também pelo Tá bom. computador e aí o computador também não tá baixando. Assim, eu tinha que ter visto isso antes, porque eu não sei muito mexer com tecnologia também. Sim. Tá meio escuro. Ó, já tem gente dizendo que te ama. Então se apresenta aí, Ah, Amanda, pra gente. sim. Eu estou me perguntando também se esse vídeo fica gravado por quanto tempo. Me perguntaram aqui. Então, pelo Insta ele fica 24 horas. E aí, normalmente, eu baixo no meu YouTube, né? Dou uma editada e aí deixo lá no canal. Sim. Então tá, né? Então fazer a apresentação, né? Eu me chamo Amanda Araim, né? Meu nome de batismo é Amanda. E a Mandaraim, ele surgiu, na verdade, por todo o processo, tanto da arte quanto da espiritualidade, né? O Yin é o princípio feminino, e como eu gostava muito do meu nome, pensei em uma maneira, assim, de deixar a Amanda e acrescentar algo que pudesse fazer sentido, né? E aí eu pensei em Odara, né? Dentro de uma perspectiva mais do positivo, e o Yin, o princípio feminino. E aí ficou a Mandaraim. E aí, assim, o que posso falar? Como me apresentar, né? Assim, eu sou moradora do Recanto das Emas, nasci aqui no Distrito Federal, né? Nasci há 42 anos atrás. Sou filha de uma nordestina, uma mulher negra, analfabeta, que me criou solo, né? E dentro dos processos, né, dificuldade. Eu acho que legal falar um pouco, né, como a gente vai falar da sacralidade feminina e a periferia, eu acho que é interessante a gente retomar, né, nossa ancestralidade, né, desde das mães, as avós, né. Então, a minha mãe, ela é o primeiro olhar, né, para a sacralidade da minha existência, né. No caso, ela me criou dentro de casa de família. Então a gente sempre aborda, né? A gente na última live que eu assisti da Maíra, a gente até falou um pouco, viu um pouco sobre essa questão, né, das empregadas domésticas. E a minha família vem desta perspectiva, né, de mulheres que foram colocadas nessa condição, né, de mulheres que vêm de um processo escravizador, né, de serem empregadas domésticas, né? De trabalharem para servir as outras pessoas, né? Então, a minha mãe, ela teve que sair da cidade muito jovem, devido a um processo ela nasceu em Barão de Grajaú do Maranhão. E aí, meu avô, ele cometeu um crime, assassinou um cara, e ela teve que... E aí começa todo o processo do machismo social, né? Assim, aquela coisa estruturante. E depois, para ele sair da prisão, teve que falar que foi por legítima honra, né? Que tinha mexido com a filha dele, que no caso era minha mãe. E minha mãe, muito nova, teve que sair da cidade por isso. Por quê? Porque os homens se sentiam Que legítimos. cidade? Uns 17 Qual anos, cidade? uns 17 anos.
E aí ela foi para São Luís porque não conseguia mais. Cidade. Hã? Ah, a cidade Barão de era o Grajaú. interior do Maranhão. É, Barão de Grajaú, no Maranhão. E aí ela teve que sair devido a não conseguir mais ficar na cidade pela conduta dos outros homens de achar que poderiam, como para ele sair da prisão, usou esse argumento e ela fosse um alvo de objeto, então todos os homens se sentiam permissivos de chegar e fazer propostas. Então ficou inviável ela continuar na cidade e ela foi trabalhar num hotel em São Luís. E aí a gente começa, né, todo o processo das pessoas, da vulnerabilidade, né, da escravidão mesmo, né, de algumas mulheres, em especial as mulheres pretas, né, porque quando a gente vai falar de sacralidade feminina, e quando vai falar de periferia, a questão racial, ela marca muito, né. Então, quando ela veio para Brasília, aí ficou grávida de mim e tal, de um homem lido como branco, né, que era um professor e tal, e ela empregada doméstica. Acabou que ela teve que criar sozinha, né, que é uma história também corriqueira das mulheres, nessa solidão da mulher dentro das periferias, né, de criar filhos sozinha, mesmo quando acompanhadas, né, porque a gente tem um índice muito grande aqui também de abandono mesmo no casamento, né, de casamentos que se permeiam pelo alcoolismo, pela subjugação, né, a forte manifestação do patriarcado, né, aqui dentro. E aí, nesse processo, o que acontece, né? Eu fui criada dentro da casa da patroa, então eu era a filha da empregada doméstica, e assim, com muita gratidão, até hoje a minha mãe tem muita gratidão pelas pessoas que puderam acolher uma empregada doméstica com uma filha, né? E porque diante desse quadro e dessa época, você poder trabalhar com uma filha era uma honra, por mais que você passasse todas as humilhações possíveis, né? Você ia ser muito grato, né? Por trabalhar. Então, existia isso, né? Isso muito forte, né? E aí, como é que uma filha de uma empregada doméstica se comporta e aprende a se comportar diante de um contexto onde ela precisa agradar, porque a qualquer momento aquilo ali pode não servir mais. Então, a linguagem da criança, ela já começa a se formar diante desses sentidos, desses olhares, desses comportamentos, né? Então, além da mulher que está ali, né? Se adequar, né? Você tem que se adequar. Então, você sabe que você de alguma maneira, serve de joguinhos para brincadeiras dos filhos do patrão, né? Então você tem que ser solícito no momento que você não serve para brincar com a filha do patrão, porque existem as coleguinhas ricas, as coleguinhas de classes diferentes, você fica escanteio, então tem toda uma situação que você vai começando a se moldar, que você não pode ser desagradável, porque a sua mãe vai te falar desde pequeno, você não pode correr, você não pode pegar isso, você tem que, só se alguém oferecer, você não pode sentar no sofá do patrão, você não pode usar o banheiro. Então, assim, a criança já cresce sabendo que existe um lugar que ela não pode ocupar. Então, assim, mais ou menos, essa começa as histórias da periferia. Por que eu estou fazendo esse recorte sobre a minha vida? Porque não é bem sobre a minha vida, né? É sobre a vida das mulheres da periferia. Qual é a história da periferia? Né? Aqui em Brasília é marcante, porque a gente observa que o plano piloto ele fica longe, e para a gente chegar, existe um percurso que a gente segue para a gente chegar até o plano piloto. Eu estou no Recanto das Emas, eu vou passar pelo Riacho Fundo 1, pelo Bandeirante, aí já começa a ficar melhor, aí passo pelo Guará, aí chego na Asa Sul. Aí sim, a gente já chegou ao lago, olha só a distância, para você se localizar, né? Aonde que é o seu lugar. Sim, aqui é um retrato, assim, bem da exclusão mesmo, sobre onde está a periferia. Então, quem são esses servidores? Quem são essas mulheres que servem, né dentro das periferias?
E aí, esse contexto, né, quando a gente entra, né, por exemplo, né, a dificuldade, né, de expor esse sagrado, assim, de se sentir, né, de sentir esse sagrado dentro da gente, né, sentir esse sagrado diante de tantas atribulações mesmo, né, diante dos contextos, né, porque existe também onde que está correndo, onde que está acontecendo as coisas, se não no centro, né? Porque se eu saio todo dia, 6 horas da manhã, ou 5, ou 4, para ir para o plano piloto, pegar, sei lá, um ônibus, que vai durar 2 horas no ônibus, para servir o filho da mulher branca, da mulher rica, servir a família, né, de quem circula com dinheiro, quem está com o dinheiro. A gente lembra que a gente continua, às vezes, sendo a mucamba, né, a gente continua sendo escravizado diante de um sistema, né, e que está bem marcado pelas questões raciais, pelas questões patriarcais, pelo capitalismo, que a gente também não pode pegar e falar que a espiritualidade, ela não está envolvida com tudo isso. E aí o que acontece, né, diante desse olhar, diante dessa vivência, né, da família, de morar na periferia, de ter os amigos, de ter as amigas que passam por situações, as mães das amigas, você começa a entender algumas coisas que precisam ser reformuladas. E aí eu vou contar a história, né, do Flores de Dandara, contar também sobre esse processo, né, a cada momento, assim, como a gente está vivendo esse processo de sacralidade dentro da periferia. Em meados de 2011, eu conheci um grupo de mulheres, não era bem de mulheres, porque tinha um homem que ele fazia, ele trabalhava com yoga, né, com a gente e tal, mas majoritariamente eram mulheres lá no Mercado Sul, que é chamado de Beco, onde é um lugar que acolhe, né, a cultura, e nesse momento, estava num momento de resistência para que a gente pudesse trabalhar também os aspectos espirituais, e que a gente fizesse uma retomada sobre essa sacralidade feminina. Assim, despontando, assim, ó, vamos se ligar nisso, existe também um Deus mulher, né, assim, e vamos, né, e aí eu conheci, né, o nome do grupo era Eu Livre, e aí, nesse grupo, na época estava sendo lançado um livro que era os Círculos Sagrados para Mulheres Contemporâneas, da Mirella Faulo. E eu comecei a ler esse livro, fiquei interessadíssima sobre tudo que estava falando ali, e descobri que existia um grupo de mulheres em Brasília, inclusive a Mirella Faulo, ela era a idealizadora desse grupo aqui na Unipaz. E aí eu fui, né, fui ver como é que era, e aí eu achei tudo lindo, foi lindo, mas não me tocou em primeira, assim, foi lindo, beleza, achei, ai, que fofinho, mulheres juntas, lua, uivo, coisa linda, mas não fez muito sentido para mim no momento, né, e aí, beleza. A gente nesse dia foi muito marcante, porque a minha filha era fã da Letícia Sabatella, e a gente tinha ido, e a Letícia Sabatella estava lá, e ela ficou louca, perdeu os passos da dança circular, porque a gente ficou, ai meu Deus, Letícia Sabatella, não sei o quê. E aí, beleza, né, aí eu fiquei um tempo sem ir, e aí em um processo que eu estava passando, assim, né, de uma dor que eu estava sentindo, de um processo de término e tudo, eu fui lá, quando eu cheguei lá, cara, eu tive uma conexão tão linda, mas linda, assim, de que a natureza e eu estavam envolvida no mesmo propósito. Então foi uma coisa muito grandiosa. E aí eu entendi que existia algo muito mais forte, mais profundo dentro dos arquétipos do feminino, sobre a terra, sobre os 4 elementos, sobre a gente entender que a gente faz parte de toda essa sacralidade universal. Então, assim, foi uma expansão de consciência, assim, mágica, né? E aí, diante de tudo isso, eu fiquei tão impressionada que eu voltei, levei as amigas, mas as amigas também não sentiram nada de primeiro. Falaram, ah, tá, que legal, mas não era a mesma coisa. E aí tinha uma mulher, como eu não conhecia ninguém, tinha uma mulher lá, e aí eu falei com ela o que eu tinha sentido. Eu falei, nossa, eu quero participar de mais coisas, como é que faz? Aí ela, olha, já fecharam as vagas, não sei o quê. Aí eu falei, ah, tá, mas ela, o que você sentiu? Aí eu falei um monte de coisa que eu senti e tudo. E ela pediu para eu escrever um roteiro de tudo para ela mandar para a Mirella, né? Que era a escritora do livro que eu li, que eu conheci. Resumindo, eu entrei no grupo, hoje eu faço parte também da Teia de Teia.
E, assim, sou muito agraciada, né, assim, por fazer parte de grupos de mulheres. Claro que em alguns momentos eu entrei em processos de reflexão sobre fazer ou não parte, né, disso tudo, porque como você tem esse contexto, um contexto diferente da grande maioria das mulheres que participam de grupos de sacralidade feminina, você fica perdida, assim, em como interagir nesse mundo, né? Porque você já tem todos os marcados, né? Já é marcada por um processo de filha de empregada doméstica, de como, onde está posicionado seus lugares no mundo. Então, a gente está todo dia rompendo com essas linguagens que foram nos dadas. E a linguagem de você, às vezes, romper com um espaço que você acha que não é seu, que você não deve estar, ela é muito problemática. Até que um dia teve uma reunião nesse grupo e a gente questionou sobre a sacralidade feminina e o elitismo, e muitas concordaram comigo e tudo. Inclusive, uma das dirigentes, assim, bem sensata, falou assim: olha, isso é verdade, a gente tem que assumir. Mas o que fazer para melhorar, né? Como a gente melhorar isso? E aí a ideia, o grande surgir, o grande iluminar é que aonde a gente está é que a gente tem que expandir as coisas, os conhecimentos, a gente tem que estar expandindo. Então, aonde a gente está é uma roda de mulheres. Então, aonde a gente estiver, em qualquer lugar, seja no meu trabalho, seja conversando com as mulheres na padaria, quando você se vê, você já está numa roda de mulheres. E ali começa a acontecer toda a magia mesmo. E depois disso eu pensei, nossa, assim, então é isso, né? Tem que surgir algo dentro do lugar onde eu vivo, que é o Recanto das Emas, as proximidades. Então, aconteceu Flores de Dandara, que foi um grupo, né? Que é um grupo que existe ainda, onde mulheres, né, inclusive você, né, Ale, que estava no primeiro dia, na primeira reunião, e a gente começou a discutir como seria essa forma de trabalhar com o sagrado, né, o sagrado das mulheres da periferia, né, os sagrados de muitas de nós, né, como é diferente, né, como a gente, por mais que tenha o discurso de que as mulheres, né, todas as mulheres, né, juntas, a gente tem que marcar que existe as especificidades, né, então a gente tem especificidade, a mulher da periferia tem uma vivência diferente, tem uma realidade diferente, é marcada por um forte patriarcado, por quê? Porque aqui o cristianismo é totalmente enraizado, então muito difícil a gente fazer uma outra abordagem, né? Sem iniciar por esse feeling, né, do cristianismo, porque aqui a maioria quando a gente vai andando na cidade, vai vendo que tem um bar e uma igreja, um bar e uma igreja. Então, assim, a gente não tem templo budista dentro da periferia. A gente não tem um templo hinduísta dentro da periferia. Os terreiros de Umbanda, né, de Candomblé, são totalmente perseguidos também. Assim, a gente vê, né, que são pichados, as pessoas são ridicularizadas. Então, assim, o cristianismo dentro da periferia é marcante, né? Eu trabalho na Secretaria de Saúde, lá também a gente tem um grupo de mulheres, e essas mulheres, predominantemente cristãs, e a gente faz um trabalho de sacralidade feminina, né? É isso, assim, né? A apresentação, né? Que a referência é muito forte, né, de uma única forma de sacralidade, especialmente feminina, né? Não temos muitas referências de outras sacralidades femininas que não, né, a que a Igreja Católica nos apresenta, né? Sim. Como Maria. E aí é meio que um processo de descolonizar. Então, não que Maria a gente possa tirar como um péssimo arquétipo, né? Uhum. Que a gente pode tirar coisas bacanas, né, dessa mulher e tal. E ainda, assim, de alguma forma a gente ainda agradece a Igreja Católica de ter uma mulher, né? Porque não tem mulheres, né? Sim. E por mais que a gente observe nas igrejas protestantes, evangélicas... Não é todo o cristianismo que tem, né, mulheres. E assim...
apesar de trazer a submissão, né, trazer como sombra, trazer como ela a passividade, né, desse feminino. Então, assim, isso dentro do inconsciente coletivo das mulheres é um acalento, porque ela tem ali um arquétipo de mãe para se acolher, para ser acolhida, mas em compensação ela também se submete à dor, ao sofrimento, porque o cristianismo passa muito isso, né, essa coisa que precisa sofrer, que é a tribulação, que tudo isso faz parte das provas e tudo. Não que seja totalmente correto, mas a gente pode perceber de outras maneiras, né? E aí, quando a gente observa tudo isso, a gente observa que esses arquétipos patriarcais, né, se a gente percebe, eles contribuem, né, toda essa religiosidade cristã e as passadas também, todas essas monoteístas, elas contribuem para a subjugação feminina. Porque quando você olha, você está ali diante de uma personificação do seu colonizador, né? Que no caso é um homem branco. E homem, né, ali para você olhar todo dia e se subjugar enquanto mulher, né? Então, eu acredito, né, eu não só acredito, como isso é estudo também, né, a questão arquétipica, como a gente destruir o patriarcado, né, porque é tão sonhada que a gente consiga. Não porque a gente vai, porque vai ser arcal e as mulheres vão ser agora, não vai mudar nada. Não, não é isso, assim. A questão maior é assim, a gente busca essa busca por igualdade. E até mesmo na espiritualidade, como tem um texto da Bell Hooks, que fala. Não se trata de inverter a dominação. Né? Não se trata disso. Pelo contrário, né, quando você entra num processo espiritual profundo, o que você primeiro faz é você acolher esse masculino dentro de você. É você pegar esse feminino, esse masculino e integrar dentro de você. É onde se perde a dualidade. Então, essa é a busca que a gente pretende com as manifestações das sacralidades femininas, né? Porque o que acontece é que as referências dentro da periferia de mulheres são essas, né? É Ruth, é Maria, é aquela coisa sempre de estar sofrendo, sempre de estar passando por atribulação e achar que você merece porque você é mulher, né? E aí você começou a falar, né, sobre como descolonizar, né, esse pensamento dentro de um processo da sacralidade, né? Eu não sou uma teórica assim, do assunto, mas quando eu penso nessa palavra, eu sempre penso num primeiro passo de se voltar à natureza, assim, sabe? Observar a natureza. Porque tudo que se a gente observar como o mundo está hoje, tem a ver com essa não observação da natureza, com essa não observação da terra, né? E aí, trazer novamente essa perspectiva dos ciclos, né, como acontece muito, né, com essa questão da sacralidade feminina, que também, o nome, eu não gosto de usar o nome sagrado feminino, porque eu acho já colonizado também. Quando você fala sacralidade, eu percebo de outra maneira, né, quando fala sagrado feminino, para mim, dá aquela coisa de um elitismo que não me chega, né, que não consigo alcançar, que é aqui eu já imagino aquelas mulheres nórdicas, de florzinhas, né, as irlandesas, a templo de não sei o quê, sabe, essas coisas que não me apetecem, assim, porque eu não consigo ter identidade, né, porque eu não tenho identidade, por mais que eu ache bonito as histórias, por mais que eu ache bacana a identidade. E aí tem uma coisa muito importante que é essa questão da identidade, né, a gente olhar para um arquétipo e ter identidade. Nasce o Flores de Dandara, aqui na periferia, com esse intuito. E aí o intuito da gente era assim, olha, vamos tentar fazer uma linguagem onde as mulheres possam ter referências arquétipas de divindades femininas, onde possa trazer essa forma de empoderamento, né, que o empoderamento não é nada de um poder contra as outras mulheres, né, nem um poder contra os homens, mas é um poder
interno, né? Você acessar o seu potencial. E o empoderamento não é uma coisa, né, que acontece assim, amanheci empoderada, não acontece. Empoderando, é. Né? Tem uma escritora que ela fala muito isso. Tem dia que a gente acorda mais, tem dia que a gente acorda menos É uma empoderada, né? construção, tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. Porque a gente vai precisar de representatividades para que a gente se empodere também. Tem a Joyce Bert, né, que é uma escritora contemporânea agora, ela está até naqueles livros femininos plurais. Ela fala sobre empoderamento e ela fala sobre isso, que não vai acontecer, né, num piscar de olhos, que a gente vai ter que realmente mudar também fora, né? A gente tem que ter essa representatividade. A gente vai ter que falar de coisas físicas também, sabe? Assim, de aceitação, porque a gente tá lá marcado, né? Dentro da periferia, com o nosso cansaço, com o nosso sofrimento, com a maioria das mulheres com a cor da pele, com todo um aspecto social de exclusão. Então a gente vai ter que entender isso também, né? Então os arquétipos dentro da sacralidade feminina ajudam muito nisso, assim, porque você se vê lá, aí você coloca uma divindade indígena, sabe? Que aí você vai falar sobre esses aspectos de como você macera ervas para fazer para dores de barriga, como é que você macera a erva para parar de ter diarreia, como você vai parar o enjoo, dor de cabeça. E aí essa mulher vai acessar o quê? A ancestralidade dela. Vai acessar a avó, vai acessar a mãe, né? Porque quando a gente começa a acessar o que é mais próximo a gente, Paulo Freire, né, fazia isso também, né, na pedagogia, de colocar, né, fazer uma alfabetização a partir da leitura, né, que a pessoa tem. E a mesma coisa acontece com o nosso inconsciente, né, com a nossa vida, com a nossa perspectiva da vida. Quando eu como trabalho com um grupo de mulheres no Riacho Fundo 2 também, né, no Posto de Saúde, a gente trabalha com mandala. E é muito legal, porque a gente começa, né? Eu ouvi isso, eu acho que foi até no grupo que eu participei com você, que eu achei lindo, né? Que você fala seu nome, fala o nome da sua mãe e fala o nome da sua avó. Então, tem mulheres que só nessa apresentação já começam a chorar, que elas acessam, né, essa história toda, acessam como é a mãe, é a avó. E aí, quando a gente vai conversar, cada dia eu levo, por exemplo, um óleo essencial. Leva o óleo essencial de alecrim, vamos tirar o alecrim. Aí vai lembrar como plantava, vamos lembrar e vamos acessar. Então, tudo isso eu acho que faz parte de descolonizar, sabe? Faz parte de sair dessa coisa segmentada que fizeram com a gente, dessa negação da história do outro. Porque a colonização, ela é basicamente isso. Ela é você negar o outro. Negar totalmente, você nega os corpos, você nega a história, né? Como fizeram com os povos indígenas, como fizeram e fazem, né, com os povos africanos, nega o outro, né? Então é muito mais forte do que o físico, do que o que está no campo do espaço, né? É contra a diversidade. Então por isso que é importante a gente pensar nesse processo. Resgatar, né, essa nova perspectiva de sacralidade que você vem falando. E eu acho que a gente falou muito nisso quando a gente estava iniciando lá no grupo Flores de Dandara, que era essa questão de levar esse momento de introspecção, de poder olhar para a minha ancestralidade, para o que a minha família traz, resgatar coisas dentro de outros ambientes que não esse que você falou, né? A gente queria descentralizar essa coisa do sagrado feminino da questão do centro, né? De onde já tem muito sagrado feminino. A gente queria levar exatamente para a periferia. Então, a nossa ideia era, e foi feito, né, em assentamentos, dentro da periferia. A gente tinha uma ideia de levar isso para sistemas prisionais, Sim. né? Então, assim, era essa outra pegada, assim, ver o que tocava, né, essas mulheres desses outros ambientes em relação a esse seu próprio potencial, né, essa sua própria cultura,
como era construído essa sacralidade feminina dentro de outros meios, que não esses meios já, digamos assim, padronizados, né, por onde circulam essa coisa do sagrado feminino. Sim, é interessante também outro ponto que eu acho muito importante dentro desses grupos, né, dessa nova formação de consciência, é a troca. É porque a gente tem como colonizador, né, como pensamento colonizador, a gente acha que sempre sabe tudo e que a gente está lá com a fórmula para chegar e dizer o que é para ser feito. A gente tem a verdade, né? A Drica está até aí no vídeo, né? A Drica, a gente até pensou, né, de deixar fixo, né, o Flores de Dandara lá no assentamento, né? Que eu acho o assentamento fortíssimo, assim. Lugar forte, lugar bonito. E a gente aprende mais, né, do que qualquer coisa quando chega lá. A gente aprende só de chegar, assim, só de sentir a terra. Então, essa maneira, sabe, de ir com a humildade, gente, não é ficar abaixo, é de ficar no seu lugar, né? É só de se colocar no seu lugar para aceitar o que os outros têm para falar, para aceitar o que essas mulheres têm para trazer. Né, e em todos os lugares. Como eu falei, a sacralidade feminina, principalmente na periferia, ela é muito rica. Ela é muito rica. Não assim que claro, que eu não estou desfazendo, que dentro de outros espaços onde circula dinheiro não é. É sim, mas eu acho que existe algo tão profundo de empatia dentro da periferia que eu nunca vi em lugar nenhum. Inclusive, eu já me senti em grupos de rodas de mulheres, em vários outros espaços que não era colocado como sagrado pelas outras pessoas. Por exemplo, você está num show de rap, você está entre 5 amigas ouvindo rap e você se sentir num processo sagrado. Porque o sagrado é isso, é esse dentro de você e nesse mundo, nessa construção que você faz com as pessoas, né? Então, isso é muito forte, muito significativo, né? De um lugar que é abusado, sabe assim? Porque a periferia sofre abuso a todo momento, é violentada a todo momento, né? É muito fácil você fazer trabalhos com mulheres, né? Assim, quando você tem estabelecido basicamente as coisas de existência, né? O que seriam esses objetos de existência? Que é você ter uma alimentação, você ter um transporte, você ter uma moradia. A periferia ela não necessariamente essas particularidades, porque tem pessoas que estão vulneráveis mesmo, próximo mesmo, amigos e amigas que estão ainda pensando em como vão comer no outro dia. Então, como é que você acessa algo mais profundo se as coisas ainda você está lutando por existência? Então é uma questão que a gente também prega muito, assim, pesa para a gente também dentro da periferia, né? Mas é isso, né? A luz, e a gente está buscando a luz, né? De várias formas. Não é só em grupos de mulheres, né, mas é em coletivos, é o movimento dos slams, né, que existe dentro da periferia, é o movimento das poetisas, da literatura, da arte, é o movimento das trabalhadoras, das artesãs, e isso tudo está construindo a sacralidade, né, porque a sacralidade feminina, ela não é construída a partir de um grupo de mulheres. Ela já existe. A gente só acessa e toma consciência dela. Então, isso é bom, importante falar. Toda mulher é sagrada. Então, e por que falar que uma mulher é sagrada? Existe uma... Né? E por que falar que uma mulher é sagrada? Uma... Oi? Hierarquização, né, desse saber feminino, como se alguns títulos ou lugares de algumas mulheres fossem mais, digamos assim, autorizados a falar sobre isso, né? Ou a conduzir isso, né? E eu vejo que isso é uma perda muito grande para a gente, porque ao invés da gente estar pulverizando que isso, né? Que qualquer mulher, em qualquer ambiente que ela esteja, ela tem esse potencial da sacralidade dentro dela e ela pode fomentar, né, meios e encontros e coisas e fazeres para produzir essa motivação dentro das mulheres que estão ali acerca dela,
existe essa coisa um pouco, assim, que eu vejo ainda dessa hierarquização. Então, assim, tem o lugar da sacerdotisa, tem os lugares para cada coisa, né? Então, é exatamente isso, assim, a gente acaba reproduzindo essa hierarquia, esse patriarcado que ainda persiste, né? Nos outros meios, a gente acaba reproduzindo ele dentro dos círculos de mulheres, né? Dentro dos grupos de mulheres. Sim, exatamente, né? Porque tem um livro, né, que é As Sombras dentro dos grupos de sagrado feminino, círculos de sagrado, que eu acho interessante, porque na verdade isso está dentro desse inconsciente, porque se você reafirma qual é a base mais poderosa do capitalismo, do patriarcado, são a competição, é a competição. E entre as mulheres, essa competição ela não para de existir porque você está dentro de um sagrado. Então, porque você tem um grupo de mulheres. E a gente romper diariamente com isso e entender que existe um sagrado dentro daquela outra mulher é muito importante. Por que, que a gente reafirma essa sacralidade? Porque quando a gente fala, mas todo mundo é sagrado. É bacana, todo mundo é sagrado, homens e mulheres, o homem também é sagrado, homem e mulheres são sagrados. Mas a gente reafirma a sacralidade feminina, independente dos corpos, da pluralidade dos corpos, porque o feminino é algo muito subjetivo, né? Como já diria Simone de Beauvoir, não se nasce, torna-se. Então a gente pensar nisso, né? Que esses corpos plurais, eles precisam ser falados que eles são sagrados, porque eles são violados a todo momento. A gente ali agora, a gente em época de pandemia está horrorizada com tanto de mulher desesperada pedindo socorro e quantas mulheres estão sendo, o que está sofrendo de feminicídio é absurdo, né? Porque estão lá trancadas com seus algoz, né? Assim, então que a gente pensa, né? Então a gente está lá reafirmando a sacralidade dessa mulher, né? A sacralidade feminina dessa mulher, né? Desse corpo, né? Então é muito forte quando a gente toma consciência disso. Por isso que essa consciência, né? Que a gente que se conecta com o planeta, né? Que se conecta com a Terra. Porque olha só como um sistema como o nosso trata a Terra. Como a gente está lidando com a Terra, como a gente está lidando com o planeta, com o feminino, né? Porque tá ali, tá tudo ligado, gente. Não tem nada rompido, né? Tá todo mundo, tá tudo ligado. Então a gente observar essa natureza, né? Como a gente trata essa natureza. E aí, quando a gente traz essa forma de sacralidade feminina, que a gente vai fazer rituais, né, de sacralidade feminina para as mulheres, a gente pode também trazer esses arquétipos que são negligenciados pela nossa sociedade, que são demonizados, né? Porque a gente vê que nas culturas afro-indígenas, as pessoas têm aquela coisa do demônio, da demonização, né? Por exemplo, trazer um arquétipo como Oxum, né, para a roda, para falar sobre a força, sobre a sabedoria, sobre a beleza, não sobre a futilidade, né, como é colocado. Até isso a gente tem que estar barrando, né? Porque a gente vê que às vezes esses arquétipos que a gente está querendo trazer, eles estão totalmente deturpados e colocados a partir da visão do colonizador, do que é poder feminino. Quer dizer que poder feminino agora é só seduzir homens, é só ser bonita. O que é ser bonita, né? Então a gente não questiona ser bonita nessa sociedade, né? A gente não questiona isso, porque ser bonita já tem um padrão. Então, por isso que descolonizar esse pensamento é um processo minucioso. E eu acho que, na verdade, dentro das minhas perspectivas, o autoconhecimento, junto com a questão do ampliar de consciência, da espiritualidade, está totalmente ligado com essas questões. Se você está achando que você está andando num caminho, que você faz práticas, asanas, respirações, mas que você não consegue destruir essa maldição, esse feitiço dentro da gente, dessas estruturas que nos abalam socialmente, a gente está fazendo pouco, sabe? Assim, não
é asana, não é só isso, sabe? Claro que é muito interessante, muito bacana você se conectar com o seu corpo, você sentir bem, mas é mais, é você destruir essa maldição, são essas estruturas. O machismo é uma maldição que a gente tem que destruir, esse feitiço, né? Eu fui numa palestra que a mulher falava feitiço, eu achava, gente, é um feitiço mesmo, e as pessoas se agarram muito a isso, né? E a gente se agarra Sim. também enquanto mulher, porque aí a gente se agarra a todas essas histórias que a gente acreditou a vida inteira. A mesma coisa, né, no processo homofóbico, no processo. Eu acho que o racismo é muito potente, é maior, e eu acho que tem fatores bem mais marcantes, né? E que a gente tem que olhar, assim, não adianta. Por isso que a empatia e essa busca por entendimento dentro dos processos de sacralidade é importante, sabe? Falar de deusas, né? Aí a gente pode ir lá para a Ásia, a gente vê Kali, né? A deusa Kali. Ela é totalmente aquele arquétipo para o Ocidente como uma divindade demoníaca. Já lá, para os hindus, ela é a transformação, ela traz toda a perspectiva de terminar um ciclo, de trazer ciclos novos, sabe? Ela é uma deusa de reverência, porque não existe esse pensamento, né, da beleza está associada com a bondade, né? E essa beleza também construída a partir de um colonizador. E aí a gente entra dentro da periferia, onde as mulheres muitas vezes não têm essa referência dessas mulheres da novela, né? Que, por exemplo, são mulheres que têm, sei lá, faz botox, que faz. Não, isso não é uma crítica ao botox também, mas assim, que não estão nessa referência, né, da beleza estipulada pelo colonizador, de uma mulher magra, né? Uma mulher magra, ela é sempre a prioridade dentro de uma sociedade, né? Ser magra é ser bonita. Então, assim, esses arquétipos trazidos, agora quando você chega lá com uma Pachamama para colocar dentro do seu altar e essa mulher vê aquela mulher lá com os peitos caídos, né, de tanta fertilidade, com ela, o corpo dela, com a história dela, né, com a história dela, ela consegue se ver representada, né, consegue se ver representada diante dessa beleza, porque a beleza é plural e ela é subjetiva, né, então todas essas questões fazem parte da sacralidade feminina e a busca por esses arquétipos que tragam formas de reconhecimento mais profundo dentro desses espaços. E aí há espaços, como eu falei, né, lá do grupo de mulheres, lá de mandalas que eu trabalho, que você não pode chegar com esses arquétipos, né? Eu tenho uma amiga que é a Raíssa, ela foi fazer um trabalho com aquele tarô xamânico, para ler um conto do tarô xamânico para as mulheres. Só que as mulheres majoritariamente cristãs, né, a maioria evangélicas, e elas, né, se falasse de, sei lá, de xamã, de arquétipo de Iemanjá, elas não iam curtir. E aí a questão não era isso, a questão era qual era a mensagem, né? Então, a Raíssa teve a sensibilidade de levar a mensagem, a essência da mensagem, até elas construírem o próprio bastão da fala. E foi a coisa mais linda, sabe? Elas construindo o bastão da fala, e aquilo tinha um significado tão forte. Porque não é nisso que a gente está se apegando, assim, né? É legal trazer, né, os arquétipos e tudo, para quem tiver abertura para tudo isso, mas é legal que a gente busque a essência do que a gente quer realmente realizar. E a essência do que a gente precisa, do que a gente deve, o que a gente quer é despertar mesmo, despertar esse poder feminino, esse poder do feminino, né, integralizado. Amanda, conta um pouquinho aí para mim como é que foi esse sagrado lá no assentamento. Eu não pude ir no dia. Me conta A Drica tá na mais como live, porque a foi, qual Drica foi podia o... até falar um pouquinho, né, que a Drica ela é a ela e a outra Drica, são duas Dricas que comandam o assentamento Panteras Negras, né, lá do MST. Não sei se a Drica, se tiver, Drica, solicita aí para você falar, porque eu acharia bacana. Não sei se ela tá. Enfim.
Mas você pode Posso, falar, não, você é que porque se foi ela lá. quisesse falar, seria até mais legítimo, assim, porque é um espaço, assim, foi o espaço lá onde elas moram, e que elas construíram baseado nisso também, baseado numa proposta desse poder feminino, né, dessa perspectiva do feminino. E foi uma coisa linda, assim, porque ali, elas prepararam, né, a nossa chegada. Lá é um espaço também que tem um espaço cultural, né? Elas têm a biblioteca Carolina, eu acho que é Carolina Maria Jesus. Eu não sei, eu não lembro se o nome da biblioteca é esse, mas eu acho que é. E aí, então, assim, foram várias mulheres, as mulheres do assentamento, como a gente também sabe, muitas vezes tem essa perspectiva cristã, né? Mas, assim, muitas mulheres, inclusive elas, e tiveram suas conexões, porque a terra ali para elas é integrada, né? É integrada, então, assim, é a vivência mesmo. Não é uma coisa, assim, daquela fantasia, daquela ilusão de, vou para o mato, vou para ali para conectar. Não, elas vivem ali. Vamos se conectar, É. né? Já são. Não, já são, eu sou aqui, ó, gente, essa terra aqui sou eu, aqui eu, assim, então é uma coisa linda, então eu senti uma magia, assim, profunda, né, naquele espaço. Que nem diz uma professora que eu tenho, não era uns hippie Land Rover, né? Era uns hippie raiz mesmo. Sim, não Eram as mulheres conectadas com a natureza de raiz mesmo, assim, né? De que tem um radical aí que permite essa ligação e essa sustentação, né? Dessa ligação com a natureza. Não é quando eu sim, vou num parque ou quando eu vou para a praia, não, é um dia a dia lidando, intensamente lidando com as conectado, né? sombras dessa natureza também, né? Porque não são só flores, né? Então lidar com isso não é uma coisa romantizada. São coisas que estão acontecendo ali numa troca, às vezes de solidão, às vezes de exclusão, às vezes de violência. Então, assim, porque o que a gente vê da sociedade, né? São mulheres que estão lá do MST buscando a terra, né? A terra que faz parte mesmo da sua essência, das suas crenças, das suas ideologias. E essa violência que vem da sociedade para essas pessoas, né? Quanta violência. Então, assim, até risco de vida, né? Quantas ameaças essas mulheres, esses homens, né, que estão camponeses, sofrem nesse momento histórico. Então, a gente vê Uhum. que a terra, além de trazer esse acalento, ela também traz todas essas sombras e essas trocas delas, dessas solidões, dessas violências, né? Então, assim, é um lugar muito forte, assim. A gente pensou inicialmente de fazer todas Flores de Dandara lá, porque depois, né, o Flores de Dandara foi no Recanto Humano, a gente fazendo aqui no Recanto Humano, e depois a gente tentou fazer ele volante, né? E aí a gente até fez volante, tudo, e aí chegou até ao assentamento, que foi essa experiência que Fizemos lá no Lago Oeste também. foi, foi com direito a bazar e tudo, né? Mas é isso, assim, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, né? A gente está com 5 minutinhos, né? Isso, e assim, você falou aí muito de violência também, né? E eu vejo essa possibilidade de juntar mulheres e conversar e estar conectada e estar antenada como um mecanismo de um recurso, né, dessa mulher para poder se livrar desse eventual abuso, dessa eventual violência, né? Assim, eu vejo que muitos grupos chegam na vida de algumas mulheres, né, em alguns desses momentos, em momentos oportunos, em que ela está precisando, né, desse apoio, dessa força, desse olhar para essa solidão ou para essa situação de violência de uma outra perspectiva, de alguém que já passou por isso, que sabe como fazer, que sabe como ajudar, né, nesse sentido. Eu estava lendo hoje muito sobre o MADA, né, Mulheres que Amam Demais, aí talvez até fuja, mas assim,
eu vendo como uma possibilidade de um recurso, né, dessas mulheres em busca dessa sacralidade, de sair dessa situação, né, de às vezes não conseguir sair de um relacionamento abusivo, e talvez isso sirva, né, como esse suporte, como esse apoio, como essa rede de apoio para essas mulheres que estão em algum tipo de relacionamento que não faz bem, e às vezes até de poder perceber e se situar como uma pessoa merecedora, né? Porque já que ela tem esse potencial sagrado dentro dela, por que aceitar algo menos que isso, né? Por que aceitar algo menos que sagrado para todos os meus, para todas as minhas formas de interação e de estar, né, no mundo assim. E outra coisa também que você falou aí, que eu vejo que pode fazer sentido também para esses encontros, né, de mulheres periféricos, que possam ser abordadas mulheres, né, da própria periferia, mulheres que têm um lugar dentro da sua família, né, a sua ancestral, que te remete, te diz algo sobre algo que seja importante ser sacralizado, né? Uma mulher por exemplo, como a sua mãe, né? O que tem de sagrado nisso dela, nessa vivência dela, nessa experiência dela, que pode ser trazido em uma linguagem mais, digamos assim, coloquial, mais fácil, né? De ser entendido, até para ir criando uma base, né? Uma coisa mais forte e fortalecendo esse apoio e essa linguagem, né, essa apresentação do que é esse modelo, né, de feminino desconstruído e resgatando esses arquétipos ancestrais mesmo, né? Não sei se eu estou viajando, mas me ajude aí. Não, eu acho que sim. Eu acho que tem várias, a gente tem possibilidades, né, desse feminino, né, como essa diversidade, né, do feminino. Então, a gente tem várias interpretações desse olhar. Então, é interessante que a gente olhe. Nem sempre a gente vai concordar, porque às vezes não faz parte dessa nossa Uhum. vivência, da nossa história, da nossa construção. Mas a gente vai ouvir e a gente vai se aprimorar, vai ampliar, né? Ampliar a concepção desse feminino. Claro, assim, fica até clichê falar, né? Que a gente aprende muito com as nossas anciãs, que sempre, né? Quem andou passos lá no grupo de mulheres que eu faço parte na Unipaz, a gente tem a coisa, cada passo que dou é um passo sagrado. E cada passo de cada mulher antiga é um passo de respeito. Então, a gente tem que olhar isso como respeito. Então, essas mulheres que caminharam, por mais que tenham os seus processos psicoemocionais, infantilidades, o passo dela é mais sagrado, ela caminhou ali, assim, não é que é mais sagrado, mas a gente reverenciar, né, essa mulher que andou mais que a gente, né, pelo menos existencialmente, dentro dessa concepção aqui terrena, né. Então, é o respeito. Quando a gente começa a amadurecer esse respeito pelo outro corpo desse feminino, independente de espaços, nisso eu acho que é independente de espaço, mas na periferia, tem essa visão, né, daquela pegada do trato, da correria, do cansaço, do desgaste, a gente pensar que sempre a gente pode conseguir integrar mais, porque precisa de mais disponibilidade, porque precisa de mais integralidade, sabe? De mais calorosidade, né? Por isso, por causa dessas nuances que esse feminino aqui sofre, né? Então, se a gente parar para ouvir cada história dessas mulheres aqui dentro, aqui, é mais de livro, é mais de filme, é muita coisa, é muito saber. Então, assim, reverenciar mesmo, né? Reverenciar.
né? E observar que cada vez que você coloca consciência no lugar onde você está e que você se vê, se você se percebe nessa roda de feminino, como eu falei, seja na padaria, no mercado, lá no seu trabalho. Eu trabalho também num hospital, aí no hospital às vezes a gente está lá mexendo com bandeja de cirurgia e quando eu vejo está lá. 5 segundos. Ai, meu Deus. Então é